Olá, sejam bem-vindos. Nesta videoaula a gente vai trabalhar uma cabeça Funko Pop, especificamente essa daqui, que a gente vai estar fazendo ela para fazer uma medida, tá? Espero que através dessa videoaula vocês consigam aprender as técnicas que eu utilizo para estar fazendo as minhas cabeças Funko, para que elas fiquem com esse formato, tá bom? E é isso, vamos lá para a videoaula. Aguardo vocês. Bom, vamos lá para a nossa videoaula. Aqui eu vou estar utilizando a agulha 2 milímetros, tá? Da Clover. E também vou estar utilizando o fio amigurumi na cor macadâmia. Mas aí vocês podem utilizar a cor que vocês desejarem. Aí aqui de início, eu vou deixar na tela o padrão pra gente iniciar aqui essa cabeça. Ou a gente vai fazendo mesmo normal, tá? Vou deixar aqui mais ou menos uns 5, 6 centímetros de fio. Vou fazer aqui o meu círculo mágico. Pronto. E aqui dentro desse círculo mágico, eu vou estar colocando 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fechar o meu círculo mágico, mas não vou apertar tanto agora, tá? Então, vou fechar aqui levemente. E em seguida, eu venho aqui pro meu primeiro ponto baixo que eu fiz, vou inserir a minha agulha e vou fazer um aumento. Aqui é interessante que você pegue o marcador de ponto e coloque aqui, caso você não tenha experiência de trabalhar sem o marcador de ponto. Como eu trabalho sem marcador de ponto, eu não estarei utilizando ele, tá bom? Agora, a gente vai fazer 8 aumentos. Dessa forma. Aqui a gente vai ficar com 16 pontos baixos ao finalizar esta carreira. Vou fazendo aqui com calma com vocês. O segredo aqui da cabeça Funko é a gente sempre manter a mesma tensão do ponto. Do início ao fim. Não fazer ponto apertado e ponto levemente solto. Agora eu vou pegar, vou segurar aqui o meu círculo mágico e vou puxar o fio para poder finalizar. Aqui, se você quiser cortar, você corta, senão deixa ele dentro da cabeça mesmo. Agora, a gente vai vir aqui no nosso primeiro ponto da segunda carreira, insere a nossa agulha e vamos fazer um aumento. Percebam que o meu ponto, ele continua igual, tá? Porque o meu fio, ele tá bem tensionado à agulha, tá? Percebam que não tem nenhuma flecha de luz passando entre o fio que tá aqui na agulha pro outro lado. Então, ele tá bem tensionado. É interessante que você mantenha o seu ponto bem tensionado aqui. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos. Ó, fiz o aumento, 2 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 2 aumentos. Fiz um. Agora, fiz 2. Vamos fazer 2 pontos baixos. Mais uma sequência de 2 aumentos. Aqui. Mais 2 pontos baixos. Mais uma sequência de 2 aumentos. Mais 2 pontos baixos. E aqui no nosso último ponto, a gente vai fazer um aumento. Dessa forma. Percebe que ele já vai começando a ganhar os cantinhos, né? Aqui. A gente trabalha dessa forma. 2 aumentos e aí vamos aumentando os nossos pontos baixos aqui. A gente trabalha de 2 em 2, aumenta de 2 em 2. Então, se aqui no início a gente tinha 2, agora, nessa carreira
que a gente vai fazer, a gente vai aumentar mais 2. Fiz o meu aumento e vamos fazer agora 4 pontos baixos. Então, ele vai assim, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim sucessivamente, tá? Vamos lá. 4 pontos baixos, 2 aumentos, mais 4 pontos baixos, e sempre prestando bastante atenção na tensão do ponto. Não deixa o teu ponto ficar frouxo, tá? Deixa ele bem tensionado. Não tensionado ao ponto de machucar a mão, forçar a mão demais, mas deixa ele tensionado. 4 pontos baixos, mais 2 aumentos. Então, a gente vai sempre estar trabalhando essa sequência de 2 aumentos. Após fazer os pontos baixos, trabalha a sequência de 2 aumentos. Mais 4 pontos baixos. E o nosso último aumento. Eu vou deixar aqui na tela a sequência que a gente vai trabalhar, tá? Que aí eu vou pegar a minha, vou fazer a quantidade certa e volto com vocês quando tiver tudo organizado pra gente iniciar as carreiras de ponto sobre ponto. Mas sempre a gente vai seguir assim, aumentando de 2 em 2. Aqui a gente tinha 4, agora a gente vai para 6, depois vai para 8, depois vai para 10, tá bom? Normalmente as cabeças Funko Pop que eu trabalho, elas só vão até 10 pontos baixos e os 2 aumentos. Mas se você quiser trabalhar com mais pontos baixos, você pode. Então, você pausa o vídeo, tira print do que você precisa, anota e eu já retorno. Pronto, voltei aqui já com o topo da minha cabeça finalizado. Provavelmente o seu vai ocorrer de ficar esse buraquinho aqui, tá? Não te preocupa, é normal ficar por conta do aumento que a gente faz, então é normal ficar esse buraquinho. Não se preocupa também que quando a gente for colocar o cabelo, isso aqui desaparece, tá? A gente só não pode ter furos na parte que a gente vai trabalhar agora as nossas carreiras de ponto sobre ponto. Então, aqui, só para recapitular, eu fiz 10 pontos baixos e os meus 2 aumentos, tá? Comecei aqui o aumento, 10 ponto baixo, 2 aumento, 10 pontos baixos, 2 aumentos, 10 pontos baixos, 2 aumento, 10 pontos baixos e o meu último aumento. Então, a gente sempre começa dessa forma, com um aumento e finaliza com um aumento, tá? Aí, agora, a gente vai trabalhar carreiras de ponto sobre ponto. A gente vai fazer no total de 12 carreiras. Eu vou pegar aqui, vou iniciar aqui com vocês, vou pegar aqui o marcador de ponto, eu vou colocar aqui pra deixar marcado. Mas, normalmente, eu não utilizo, né? E sempre lembrando, nesta parte aqui, presta bastante atenção, que é a parte onde as pessoas mais pecam, não é aqui no topo da cabeça, é na hora de descer as carreiras de ponto sobre ponto. Porque normalmente, por serem carreiras de ponto sobre ponto, automaticamente a gente vai o quê? Descansar, vai fazer esses pontos de qualquer forma. Algumas pessoas que já são profissionais, muitas das vezes nem ficam olhando o que tá fazendo, né? Por exemplo, só começa aqui as carreirinhas de ponto sobre ponto, só vai sentindo o ponto no dedo e vai embora trabalhando os seus pontos baixos. Porém, nas cabeças Funko Pop, a gente tem que prestar atenção na nossa tensão. A gente tem que prestar atenção como que o nosso ponto tá saindo. Se o nosso ponto, ele continua tensionado do início ao fim. Nas cabeças redondas, normalmente a gente não toma todo esse cuidado, né? Mas nas cabeças Funko Pop, para elas poderem ficar quadradas, é necessário que a gente tome bastante cuidado na hora de fazer esses pontinhos aqui. Principalmente para quem trabalha com ponto V, como eu trabalho com ponto V, não trabalho com ponto X. Trabalho com o ponto V. Mas eu trabalho os 2 pontos na mesma cabeça, mas nessa parte aqui de descer essas carreiras de ponto sobre ponto,
a gente trabalha somente ponto V, no meu caso. Então, aqui eu tenho que prestar bastante atenção se o meu ponto dessas carreiras seguintes, se ele vai coincidir com os pontos daqui de cima. Então, para isso, a gente tem que prestar bastante atenção nessa hora. E chamando a atenção de novo de vocês para o fio aqui na agulha, deixa ele tensionado, tá? Mas não puxa ele tanto aqui ao ponto dele ficar apertado demais na agulha. Então, é isso. A gente vai pegar, vai trabalhar as nossas 12 carreiras de ponto sobre ponto e sempre prestando atenção nesta hora de fazer o nosso ponto baixo. Deixar ele tensionado e sempre manter a mesma tensão do início ao fim, para que no final a gente tenha uma cabeça bem bonitinha, tá? Então, eu vou pegar, vou fazer as minhas 12 carreirinhas de ponto sobre ponto e vou voltar com vocês pra gente fazer a colocação dos olhos, mostrar tudo direitinho pra vocês. Eu preciso pegar aqui os olhos que eu vou colocar, mas eu vou estar utilizando os olhos chatos de número 12 milímetros. Só vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Prontinho. Ó, eu utilizo esse tipo de olhinho aqui. Eles são olhos com travas de segurança, tá? Aqui. Eles são de 12 milímetros. Eles são perfeitos pra gente que trabalha com cabeça Funko Pop, que gosta daquele resultado perfeito. Então, esses olhinhos aqui é excepcional. Então, vamos lá fazer as nossas carreiras de ponto sobre ponto e eu já volto com vocês. Bom, voltei aqui para mostrar para vocês como que tá ficando. Eu já fiz 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Percebam que os cantos da minha cabeça, eles já vão se formando conforme eu vou tecendo. Então, conforme a gente vai tecendo e sempre mantendo uma boa tensão do ponto, a gente já consegue perceber, tá? Que ela tem que ficar desta forma. Assim, mesmo que você tenha o seu ponto um pouco afogado, tenta, quando chegar aqui nesses 4 pontos aqui, tá? Que são esses 4 aqui, que são os dois aumentos, tenta fazer eles um pouco mais apertado, porque assim a gente consegue dar um formato melhor para essa cabeça, tá? Vou lá voltar para as minhas carreirinhas e já volto com vocês. Voltamos. Já finalizei aqui as minhas 12 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Agora a gente já pode ver como que ficou. Meu ponto tá bem apertado. Então, agora a gente já vai partir para colocar os olhinhos, tá? Aqui tem as minhas 12 carreiras. E a gente vai separar essa cabeça em quadrantes, tá? Aonde a gente iniciou as carreiras, a gente vai separar como quadrante 1, que no caso é este lado aqui, tá? A gente separa como quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. A gente vai utilizar para colocar os olhos o quadrante 3, tá? Que é o que fica, para mim, na minha percepção, é o que fica melhor para a gente poder estar utilizando. Aí, para colocar os olhos, você vai contar 5 carreiras após finalizar as 12 carreiras de ponto sobre ponto, tá? De baixo para cima, não é de cima para baixo, de baixo para cima. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai posicionar os olhos entre a carreira 5 e a carreira 6. Aí, aqui, eu vou colocar um alfinete. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar um alfinete para me saber onde que eu tenho que adicionar os meus olhinhos, tá? Aí aqui, como você pode perceber, o meu ponto, ele sempre vai ficando um em cima do outro, correto? Não sei se o seu fica dessa forma, mas o meu, ele fica desta forma. Então, aqui para mim, é mais tranquilo colocar os meus olhinhos. Então, assim, para a gente colocar esse olhinho e ele ficar no lugar certinho, para não correr o risco de ficar torto, a gente vai pegar e vai seguir esses nossos últimos aumentos aqui, tá? Separe aí essa última carreira aqui, onde a gente fez os nossos últimos aumentos. Pegue aí os seus alfinetes. Vou pegar aqui 2 alfinetezinhos.
para poder me ajudar. Pronto. Aí aqui, dá para você perceber que tem aqui o meu primeiro aumento e o meu segundo aumento. Para mim adicionar o meu olhinho, eu vou descer essa linha reta aqui, ó, desta forma. Vou pegar esta linha aqui, que é a linha que antecede o meu próximo ponto, tá? Então, eu vou pegar esta linha aqui, vou descer até aqui embaixo e vou colocar o meu alfinete entre a carreira 5 e a carreira 6. Pronto, vou tirar isso daqui. Agora, no lado esquerdo, a gente não vai fazer da mesma forma, tá? A gente vai fazer da seguinte forma. Vamos pegar aqui os nossos dois últimos aumentos. E ao invés da gente descer esta carreira aqui, essa linha guia aqui, a gente vai passar para essa próxima. Então, a gente vai utilizar o nosso último ponto baixo antes do nosso aumento. A gente vai descer esta linha aqui, essa linha, dessa forma. E aqui a gente vai pegar e vai colocar o nosso alfinete. Pode colocar o alfinete ou pode simplesmente só usar a agulha somente para esgarçar um pouquinho do ponto para a gente poder colocar o olhinho, tá? Vou aqui esgarçar o ponto com a agulha para ficar mais fácil para mim. Pronto. Serão essas aqui as posições que a gente vai estar colocando os olhinhos, tá? Eu vou pegar aqui. O meu ponto ele é bem apertado, então a, o olho ele não vai passar com esse furo. Então, eu vou pegar aqui uma outra tesoura e vou tentar esgarçar esse ponto aqui para mim poder colocar o olho. Vou organizar aqui e já volto. Pronto, consegui colocar aqui os olhinhos. E agora a gente vai pegar e vai fazer os bordados. Para isso a gente vai utilizar fio branco e fio preto, tá bom? Eu falei fio preto, mas acabei de perceber aqui que eu não vou estar utilizando o fio preto. Eu vou estar utilizando o fio laranja, porque essa cabeça eu vou estar fazendo a Princesa Merida. Então, eu preciso de um fio laranja. Vou pegar aqui uma agulha, você pode utilizar a agulha que você usa normalmente. Deixa eu cortar aqui o fio. Pronto. Eu gosto de fazer esse bordado logo no início, tá? Porque depois fica um pouco mais difícil a gente fazer esse bordado por conta da trava de segurança. Então, é melhor fazer esse bordado agora. Eu vou vir com a minha agulha aqui pela parte de baixo do olhinho, que não tem um lugar tão certinho para a gente estar saindo, mas você pode fazer da forma que você desejar, tá? Mas eu pego aqui embaixo, venho um pouco aqui acima do olho, vou inserir aqui a minha agulha, vou puxar um pouco, desta forma, pronto. Vou pegar o meu fio e vou cortar ele aqui. Vou aqui no meu outro lado, vou inserir a minha agulha aqui embaixo, vou inserir ela um pouquinho mais aqui no meio deste ponto, para ficar um pouco mais simétrico com o outro. Então, vou tentar inserir aqui no meio. Pronto. Creio que esteja. Vou subir aqui na parte de cima. Vou inserir a minha agulha. Agora, eu vou verificar se está numa posição boa ou não. Tá ótimo. Vou pegar agora, vou cortar aqui o excesso do fio. Dessa forma. Agora, eu vou vir com o meu fio laranja.
E eu achando que hoje, domingo, eu ia ter paz para poder trabalhar. Venho com meu fio laranja e vou entrar aqui, ó. Só que eu vou vir por baixo. Aqui. Deixa um pedaço de fio aqui para poder arrematar depois. Aqui. E vou inserir a minha agulha aqui, ó. Essa parte aqui, ela fica um pouco mais acima e aqui fica uma carreirinha abaixo. Vou inserir aqui no meio. Aí você pode inserir no meio ou não. Fica a seu critério. Deixa eu ver aqui se tá bom ou se tá muito longe. Tá muito longe. Então, vamos refazer aqui. A gente vai fazendo até ver se tá bom ou não. Ó, então, agora eu vou entrar aqui. Puxo. Tá ótimo. Vou pegar aqui, corto o pedaço do meu fio. Vou vir do outro lado. Aqui, ó. Vou inserir a minha agulha e vou tentar sair aqui no meio desse ponto. Não tá no meio ainda, que seria aqui, ó. Porque se eu colocar aqui, vai ficar muito longe. Então, eu vou colocar aqui no meio, tá? Bem aqui. Mas eu quero vir aqui por dentro. Pronto, consegui. Deixa um pedaço bom para poder dar um nó. Puxo. Vou aqui do outro lado. Então, aqui desse lado, eu vou colocar aqui no meio desse ponto. Desta forma. Ótimo. Agora eu vou pegar o meu fio. Vou cortar. Desta forma. Agora, a gente vai pegar e vai colocar as travas de segurança. A gente não arremata ainda. A gente só puxa o fio aqui, tá? Dessa forma. Não exageradamente, mas a gente puxa ele aqui para fora para ficar mais fácil para a gente finalizar ele depois. Então, a gente vai pegar, colocar a trava. Vou usar aqui o meu aplicador de olhos para facilitar para mim. Vamos ver se com a trava, se esse olho aqui ele termina de fixar. Que ele não está bem fixo. Agora sim. Então, agora, para finalizar, a gente vai passar cola. Eu vou pegar aqui, eu utilizo esta cola de silicone. Eu vou pegar uma agulha, vou utilizar a minha agulha de costura. Vou pegar um pouquinho de cola, vou colocar aqui mesmo no meu dedo. Um pouquinho de cola, essa cola ela tem secagem rápida. E vou pegar aqui, eu vou primeiro na parte branca, tá? Aqui essa parte branca você pode fazer ela azul, verde, da cor que você desejar. Eu vou pegar um pouco dessa cola e vou passar aqui na lateral desse olhinho. E aí eu vou pegar o meu fio, aqui, ó, pego o meu fio, puxo, não exageradamente. Vou vir com uma pinça e vou tá colocando ele aqui na lateral. Vou vir lá do outro lado, pego aqui um pouco de cola, passo novamente na lateral do olhinho. Aqui, se sujar, você pode pegar um pouco de álcool, passar num cotonete e passar em cima do olhinho, caso a cola faça sujeira, tá? Que o álcool, ele consegue dissolver essa cola. E faço dessa forma no outro olhinho. Então, você tem que tomar cuidado na hora de puxar esse fio, para você não puxar muito e ele acabar sumindo aqui embaixo desse olhinho. Vou retirar aqui o excesso da cola que ficou na agulha. E vamos aqui para a parte de cima. Vamos ver se essa cola que ainda tem aqui, né, dá para me usar. Vou passar aqui na lateral do olho, aqui na parte de cima, dessa forma.
Venho aqui por baixo, puxo o meu fio laranja. Não precisa puxar tanto. E venho com a minha pinça, colocando esse fio em cima da cola. Desse jeito. Como essa cola tem secagem rápido, basta você colocar o algodão. Demorar alguns segundinhos que ela já cola. Aqui, vamos do outro lado. Passo mais um pouquinho aqui. Desta forma, acho que eu exagerei um pouquinho, né? Quase certeza. Puxo um pouquinho desse lado, um pouquinho desse lado, para não ficar tão desigual. Venho aqui com a pinça e organizo aqui em cima. Desse jeitinho. Aqui, se você não tiver a pinça, você pode organizar mesmo com o seu dedo, com uma agulha, não tem problema. Pronto. Se você quiser fazer sobrancelha, faça agora. Normalmente eu não faço sobrancelha e amigurumi Funko Pop. Mas se você quiser fazer a sobrancelha, você pode fazer. Agora eu vou aguardar aqui uns segundinhos, que é para a cola secar. Então eu não vou finalizar agora. O que eu vou fazer é cortar esse fio aqui, porque eu esqueci de deixar um pedaço de fio para me fazer o bordado do nariz. Você não precisa necessariamente fazer o bordado do nariz agora, tá bom? Não precisa. Mas, se você quiser, você pode fazer assim como eu. Pode cortar o fio e pode fazer o bordado do nariz. O intuito aqui é só te ensinar como eu faço o bordado do nariz. Eu vou tirar esse resto de cola aqui do dedo para não incomodar a mim e nem a vocês. Pronto. Aí aqui para fazer o bordado do olhinho, do nariz, perdão, a gente vai pegar nessa carreira aqui de baixo. Ó, essa carreirinha aqui de baixo. A gente ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, a gente pode fazer o bordado do olhinho, do narizinho, pegando essas duas aqui, ou inserindo a agulha aqui pelo meio, tá? Tá bom? Mas para isso eu vou precisar usar a agulha mais fina, que eu acabei de perder. Deixa eu procurar. Perdão, gente, que eu passei a informação errada. A gente vai colocar esse bordado do nariz um pouquinho mais aqui. Foi isso que eu falei que era aqui? Tava certo? Ou estava errado? Não, tava certo. É aqui mesmo que a gente vai colocar o narizinho, tá? Eu tô fazendo a cabeça para essa boneca. Então, vou colocar o meu fio aqui na agulha. Usar essa daqui que ela é mais fina. Ela é melhor de fazer. Ó. Então, é aqui nesta carreira que a gente vai colocar o olhinho, tá? O olhinho não, meu Deus, o nariz. Eu tô com uma cegueira, que negócio de olho, mas é o nariz. Não é o olho, é o nariz. Então a gente vai botar o nariz aqui nessa carreirinha. Aqui a gente pode pegar e pode inserir a nossa agulha aqui pelo meio, ó. Para esse nariz ele não ficar tão pequenininho, tá bom? A gente pode pegar aqui, ó, no meio, dessa forma. Desse jeitinho. Só que aqui eu vou inserir a minha agulha por baixo. Para mim eu prefiro assim. Venho aqui por baixo, passo meu fio, não levo todo, deixo um pedaço para poder finalizar. Venho aqui no meio agora, vou inserir a minha agulha, puxo, não aperto tanto, volto novamente lá no mesmo local onde a gente inseriu a agulha e vai passar mais uma vez. A gente vai dar somente duas voltas. Eu dou apenas duas voltas, porque eu não gosto de um nariz muito grande. Mas se você quiser um nariz bem maior, mais avantajado, você pode dar três voltas, tá? Vou pegar de novo, vou vir com a minha agulha e vou voltar no mesmo lugar e vou sair aqui em cima. Tomar cuidado aqui para não prender o outro fio. Pronto, agora eu vou trocar de agulha, vou pegar essa curva, porque ela fica com um acabamento melhor na hora de fazer o bordado do nariz. Então, agora você vai pegar a sua agulha
e vai inserir ela aqui por baixo dessas duas alcinhas e vai fazendo esse movimento, desta forma. Então, assim, conforme a quantidade de alças que você deixar aqui, de voltas que você der, esse nariz ele vai ficando bem maior. Aí, para que ele não fique tão grande demais e um pouco estranho, eu utilizo apenas duas voltas. Para mim, duas voltas é o suficiente para fazer o narizinho e ficar bem bonitinho. Às vezes, as pernas de fio que estão ali atrapalham um pouquinho a gente. Aqui. É rapidinho a gente faz esse nariz. Eu praticamente utilizo o bordado desse nariz aqui para absolutamente quase tudo. Acho que foi desde quando eu comecei a fazer amigurumi, foi o único bordado de nariz que eu mais gostei foi esse. Pronto. Desta forma, volto lá para minha outra agulha de ponta mais fina, porque é melhor para fazer o acabamento aqui. E vou inserir ela, olha, aqui e descer aqui para baixo. Pronto. Puxo de um lado, puxo de um outro para acertar. Corta aqui o pedaço do fio para tirar o excesso. Dou um nozinho aqui dentro. Aqui a gente não precisa colar nada. Pronto. Dei um nó. Corto o excesso do fio. E estamos com o nariz finalizado. Agora, aqui nessa parte do olhinho, a gente só vem fazendo a mesma coisa. Você vai amarrar essas pernas de fio e cortar o excesso. Mas se você quiser deixar essas pernas de fio aqui soltas aqui dentro, você também pode. Não precisa necessariamente estar cortando elas, mas eu prefiro cortar para não ficar me atrapalhando depois. Se você não tiver problema com isso, você pode deixar. Aqui do outro lado, desta forma. Eu prefiro fazer assim, porque como as travas de segurança, elas são muito apertadas, depois fica difícil eu fazer esse bordado, tanto no branco quanto preto ou laranja, como eu estou usando aqui, tá? Então, agora que a gente finalizou essa parte de bordados, a gente vai finalizar nossa cabecinha, tá? Bom, agora aqui na nossa finalização, a gente vai trabalhar. A gente tem duas possibilidades, aliás, de trabalhar essa finalização aqui da cabeça para fechar. A gente pode continuar trabalhando ponto baixo em V, ou a gente pode pegar e trabalhar ponto baixo X, tá? Mas isso não é obrigatório para você. Se você quiser trabalhar com o ponto X, você trabalha com o ponto X, senão você pode continuar trabalhando com o ponto V. Eu vou estar fechando utilizando o ponto X, porque para mim eu acho que fica bem mais perfeito, fica bem mais apertado. Então aqui eu já inicio com uma diminuição, que no início a gente sempre iniciava com aumento. Então aqui a gente vai sempre estar iniciando com uma diminuição. Eu vou fazer a primeira carreira, para a gente ver aqui como que vai ficar. Então, aqui a gente vai fazer uma diminuição, vai fazer 10 pontos baixos. Vamos ver aqui quantos eu já fiz. 3, 6, 7. Lembrando que eu estou fazendo ponto baixo em X falso, tá? 8, 9, 10. 10 pontos baixos. Pode ver aqui que o meu aumento está aqui, então a gente já vai fazer as nossas duas diminuições. Aqui, uma diminuição, duas diminuições. Vamos seguir com os nossos 10 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Agora as minhas duas diminuições. Uma, duas. Pronto. Agora eu vou pegar, vou fazer as minhas outras duas e volto com vocês para a gente fazer a próxima carreirinha. Aqui, chegando aqui no final, vou fazer a minha última diminuição da carreirinha e vamos fazer aqui a nossa primeira diminuição da nossa próxima carreira. Agora a gente vai trabalhar uma diminuição aqui no início. E vamos fazer 8 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos baixos. Agora a gente vai pegar, vai fazer duas diminuições. Uma, duas. Repete aqui de novo. 8 pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e duas diminuições. Uma, duas. E agora eu vou pegar, vou fazer as minhas últimas duas diminuições que estão faltando. Acho que dá duas, né? Dá duas. As minhas últimas diminuições e volto com vocês aqui no início. Aqui, finalizei a minha última diminuição da minha carreirinha de 8 pontos baixos, uma diminuição. Agora vamos fazer a próxima carreira, onde a gente vai trabalhar uma diminuição e um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos fazer duas diminuições, uma e duas. Conforme a gente vai fechando, vai ficando um pouco mais difícil para trabalhar, tá? É normal. Como eu estou trabalhando aqui o ponto X, dá para a gente ter uma diferença, né? Do ponto V para o ponto X. Então, aqui nessa parte da cabeça, eu prefiro trabalhar com o ponto X porque eu acho que fica bem mais fechado e fica com uma anatomia bem mais bonita. Então, eu vou pegar, vou fazer mais 6 pontos baixos, duas diminuições, 6 pontos baixos, duas diminuições, 6 pontos baixos e uma diminuição. E já volto com vocês. Pronto. Finalizei aqui. Se você já quiser começar a colocar enchimento, você já pode começar, tá? Mas eu coloco enchimento na próxima carreirinha. Agora a gente vai pegar e vai fazer uma diminuição e vamos fazer um, dois, três, quatro. Duas diminuições, uma, duas. Um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos, quatro pontos baixos. Mais duas diminuições, uma, duas. Desta forma. Eu vou sempre arrumando aqui, tá? Vai ficando dessa forma. Então, eu vou pegar, vou finalizar as minhas últimas duas e já volto com vocês. Prontinho. Finalizei aqui a minha carreira. Agora a gente chegou na hora mais importante da cabeça, que é colocar o enchimento. Aqui, eu vou colocar esse enchimento e a gente vai colocando ele nos cantos, tá? A gente vai preenchendo primeiro os cantinhos. Então, a gente vai separando aqui
Eu prefiro colocar nessa carreira porque fica mais fechado. Então, eu tenho mais segurança de colocar o enchimento aqui dentro e ele ficar realmente dentro da cabeça, né? Porque na carreira anterior, eu acho que o espaço ele ainda fica muito grande. Então, não vai ter toda a segurança para colocar o enchimento e organizar da forma que eu gosto de organizar. Então, eu prefiro colocar nesta carreirinha. Já na, se eu não estiver enganado, essa é a penúltima. A gente vai fazer mais uma diminuição, uma carreira de diminuição. Aí na última carreira que a gente faz, a gente só termina de preencher a cabeça. Aí a gente vai pegando e vai colocando com o auxílio do dedo mesmo e vai só empurrando aqui para os cantinhos, que é para poder dar esse formato quadriculado da cabeça. Se a gente for encher como a gente enche uma cabeça redonda, não vai ter esse formato. Então a gente vai pegando, vai colocando aqui nos cantinhos, vai organizando, vai fazendo a anatomia direitinho. Aqui. Aqui eu tenho um enchimento que não era o mesmo. Depois eu vou estar utilizando uma tesoura para poder me auxiliar. Que eu preciso que fique um espaço aqui no meio. Porque essa cabeça, ela é articulada. Então, eu ainda vou fazer um alongamento do pescoço e inserir aqui para dentro dessa cabeça. Mas esse alongamento é só, você só faz esse alongamento do pescoço se você for fazer uma cabeça articulada. Se você for fazer uma cabeça quadrada, totalmente fechada, então você não precisa desse alongamento do pescoço. Aqui. Nessa primeira parte, eu utilizo mais só o dedo mesmo, só para ir colocando o enchimento nos cantos. Essa parte consome bastante enchimento, tá? Consome bastante. Aí uma dúvida que eu sempre recebo é como é que eu vou saber a quantidade certa de enchimento? É muito simples. Quando a cabeça já estiver no formato que você deseja, você pegar e ela estiver no formato quadriculado. E quando você olhar para ela, ela não esteja com os pontos estourados. Como assim estourado? Porque conforme a quantidade de enchimento que você for colocando aqui dentro, vai abrir esse ponto. Se o seu ponto não for muito apertado, ele vai abrir logo praticamente de início. Então, a cabeça Funko Pop, por isso é interessante que você trabalhe uma cabeça Funko Pop e você preste bastante atenção na tensão do seu ponto, tá? Porque ela realmente ela pega bastante enchimento aqui dentro para poder deixar ela com o formato bonitinho. Aqui, tá começando a pegar o formato. Enquanto você vai enchendo, você vai fazendo isso. Você tem que ir modelando o enchimento. Não é só tacar enchimento aqui dentro e esperar que a cabeça fique automaticamente quadrada, né? Não tem como ela ficar automaticamente quadrada se você não vir organizando esse enchimento para ele tomar a forma aqui dentro, né? Bom, tá uma quantidade boa para mim poder continuar trabalhando. Então, aqui nessa nossa última carreira de diminuição, a gente vai pegar e vai fazer uma diminuição. Vou continuar ainda trabalhando com. Eu não peguei o ponto em X, né? A gente vai continuar trabalhando em X ainda. Aqui, uma diminuição. E perceba que eu sempre estou com a agulha deitada no estilo faca. Um ponto baixo, dois pontos baixos, uma diminuição, duas diminuições. Vamos lá, dois pontos baixos, mais duas diminuições, uma, e força um pouco a agulha, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Duas diminuições, dois pontos baixos. Tomar cuidado também para o enchimento não ficar vindo. E como a gente já colocou o enchimento, pode vir enchimento junto da agulha. Então tem que tomar cuidado para não ficar saindo enchimento junto do ponto, porque fica feio.
Normalmente os pontos onde a gente fez as diminuições é mais difícil da gente pegar. Mas com calma a gente consegue. 1, 2. Aqui é a nossa última diminuição. Agora a gente ficou aqui com 16 pontos baixos, tá? A gente finaliza a cabeça com 16 pontos baixos. Se a gente for fazer ela com o alongamento do pescoço. Se você não for fazer com o alongamento do pescoço, você vai pegar, vai fazer 8 diminuições seguidas e vai fechar com um círculo mágico invertido, tá? Se você não for fazer alongamento do pescoço. Mas se for fazer alongamento do pescoço, você precisa deixar com 16 pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui uma carreira de 16 pontos baixos e vou voltar a trabalhar com ponto V, tá? Deixei de trabalhar com o ponto X, porque eu finalizei as carreiras de diminuições. Normalmente eu faço isso aqui só na cabeça Funko Pop, tá? Trabalhar o ponto X na hora de fazer as diminuições. Porque para mim eu acho que fica bem melhor anatomicamente, fica mais bonito. Aqui. É interessante que você coloque o marcador de ponto, se você não souber trabalhar sem marcador de ponto. Pronto. Tem aqui 16 pontos baixos. Agora a gente vai finalizar o enchimento dessa cabeça. Agora é interessante que você trabalhe com o auxílio de uma tesoura. Eu trabalho com essa daqui. Ela tem a pontinha meio estranha e isso me ajuda muito. E você vai empurrar esse enchimento que a gente colocou aqui, ó, para os cantos, ó. Diretamente para os cantos. Coloquei ali, aqui, novamente, e tomando cuidado para não fechar o meio, dessa forma. Aí aqui no caso, se você for trabalhar ela totalmente fechada, você coloca o enchimento quando você fizer as 8 diminuições, tá? Quando você fizer as 8 diminuições, vai ficar com 8 pontos baixos, que a gente tá trabalhando com 16 aqui. Com 8, aliás, no anel mágico. Então, quando você fechar, ele vai ficar com 8. Aí, quando tiver com 8 pontos baixos, você pega e termina de finalizar essa parte aqui do enchimento. Tá? Aqui ainda vai pegar bastante enchimento, porque eu estou compactando o enchimento que está aqui dentro, para poder dar o formato certinho da cabeça. Ó, aqui em cima, já para mim já tá bom. Então, agora eu vou colocar mais enchimento aqui nas laterais, onde não tem. Aí, por conta do tapete, me dá uma agonia quando eu vou pegar a tesoura, ó. Aí vou colocando ele e espalhando ele aqui por baixo. Desse jeitinho aqui, nos cantinhos, nas laterais, sem ir para o meio. Ó, canto, lateral e canto, sem ficar no meio. Agora vou aqui do outro lado fazer o mesmo processo. Pegando aqui, preenchendo onde não tem enchimento. Assim que você colocar o olho, você já percebe onde não tem enchimento. Aqui. Então é interessante que trabalhe com o auxílio de uma tesoura a partir de agora, ou uma pinça. Eu não sei, não vou mentir, eu não sei trabalhar colocando enchimento com uma pinça. Não sei. Admiro quem sabe colocar enchimento na cabeça com uma pinça, consiga modelar direitinho com a pinça. Eu não consigo. Eu faço tudo com a tesoura. Me acostumei fazendo com a tesoura. Não largo essa tesoura por nada. Porque eu me acostumei a fazer com ela. Ó, já tá um formatozinho quadrado. Não tanto, mas já tá. Vamos vir aqui agora aqui para a parte de trás. Até aqui. Vocês conseguiram entender o que eu gostaria de passar para vocês? Como que eu faço a cabeça Funko? E que não é tão complicado assim como a gente imagina, né? Não é tão complicado. Só precisa de mais atenção. É a única complicação dela é isso, que a gente precisa de um pouco mais de atenção por conta desses cantos dela.
dessa tensão de ponto. Acho que por isso que tem muita gente que não gosta de trabalhar com amigurumi. Porque além de ser só ponto baixo, ainda tem que se preocupar com tensão de ponto. Quando a gente está trabalhando no tapete, a gente não se preocupa com tensão de ponto alta, né? Eu não me preocupo. Aqui, preciso pegar mais enchimento que o meu acabou. Mas olha, esse lado aqui, pra mim, ele já tá perfeitinho. Ó, sempre que eu vou colocando o enchimento, eu vou dando o formato da cabeça. Então, eu vou só pegar mais um pouco de enchimento para terminar de preencher e a gente já volta. Pronto. Peguei aqui o meu enchimento para mim poder finalizar. Esse lado aqui tá faltando bastante, que eu só preenchi daquele outro lado. Esse aqui tá bem murcho. E vai tomando cuidado, tá? Vai colocando o teu enchimento aí, mas toma cuidado com o que eu acabei de te falar. Sobre a quantidade certa. Ó, aqui já tá começando a dar sinais que a quantidade de enchimento já é o ideal, que já tá começando a querer abrir o ponto, tá? Vai prestando atenção quando o ponto começar a querer abrir. Então, aqui agora eu só vou pegar, terminar de dar o formato dos cantos, para poder finalizar, poder dar continuidade no alongamento do pescoço. Prontinho. Aqui eu sinto que tá precisando de um pouquinho. Deixa eu empurrar o enchimento para lá. Colocar um pouquinho aqui nessa lateral. Mas isso aqui é muito, eu acho. Não, até que não é. Aqui também tá precisando de um pouco, ó. Tá baixo. Vamos ver. Tá ótimo. Então, agora eu vou trabalhar as carreirinhas de alongamento do pescoço. Para isso, eu já fiz uma, então a gente vai fazer mais 7, tá? Se você tiver dificuldade em fazer esse alongamento aqui do pescoço, na hora de fazer uma cabeça articulada, não necessariamente você precisa fazer 8 carreiras e fechar com um círculo mágico, como eu ensino no padrão, tanto das princesas quanto da base Funko. Você não precisa fazer as 8. Você pode simplesmente fazer apenas 4 carreiras de ponto sobre ponto, e aí você não precisa fechar com um círculo mágico. Você faz as 4 carreiras de ponto sobre ponto, finaliza com um baixíssimo e insere esse alongamento aqui para dentro da cabeça. Porém, você não tem a chance de deixar essa cabeça solta no corpinho da boneca ou do boneco. Aí já vai ser necessário que você pegue e prenda ela no corpinho. Não tem como você deixar ela solta. Você deixa articulada, porém presa. Essas minhas, elas ficam articuladas e ficam soltas, ou seja, eu tenho aquela possibilidade de retirar a cabeça do pescoço da boneca, tá? Porque eu faço as 8 carreiras de ponto sobre ponto e fecho com círculo mágico, então não tem a chance de ficar vindo em enchimento, se caso eu venha a retirar o pescoço de dentro da cabeça, tá bom? Então aqui, ó, eu acho que já tem a quarta essa daqui. Então, na quarta aqui, você pode fazer isso. Pega e coloca esse alongamento aqui para dentro. Ó, aqui. Você
pode simplesmente pegar, finaliza com um baixíssimo e insere ele aqui para dentro. Eu utilizo o auxílio da tesoura, né? Então, agora eu vou pegar, vou fazer as minhas outras 4 e volto com vocês, tá bom? Ó, fiz aqui as minhas 8 carreirinhas de ponto sobre ponto, ficou assim o meu alongamento. Agora eu vou pegar e vou fechar 6 diminuições, ou 8 diminuições, perdoem. Aqui que a gente tem 16 e não 12, então eu vou fechar com 8 diminuição, vai ficar com 8 ponto baixo. Aqui. A parte mais chata é a que vai vir agora, que é para poder colocar esse alongamento dentro da cabeça. Que aí a gente tem que tomar bastante cuidado para não se machucar e conseguir colocar. Por isso, eu tenho essa opção de caso você não quiser fazer com esse alongamento, você pode pegar e fazer apenas com 4. Vou cortar aqui uma quantidade boa de fio. Vou colocar aqui na minha agulha. E vou passar o meu fio aqui para a gente poder fazer o nosso círculo mágico invertido. Para quem não sabe fazer o círculo mágico invertido, gente, é só pegar o fio e passar a agulha pela alça que está aqui por fora, que a gente chamaria de alça em flor, tá? Dessa forma. Terminou de fazer esse caseado, a gente pega e puxa dessa forma. Pronto. Aí agora eu vou vir com aquela minha agulha do início, aquela maior. Aqui. Vou vir no meio do meu anel mágico, coloco a minha agulha e vou inserir ela aqui na cabeça. Ó, que milagre, ela saiu bem no centro do outro anel mágico. Puxo, pronto, desta forma. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó, o meu dedo vem aqui no meio desse círculo mágico e empurra ele para dentro, desta forma. E aqui embaixo, a minha mão vai sempre ficar puxando este fio. Aí eu saio apertando ele desta forma aqui, que é para que essas bordas aqui das carreiras, elas entrem aqui para dentro. Vai chegar o momento em que elas não entram mais. Aí a gente começa a utilizar o auxílio da tesoura. Vou subir um pouco mais aqui a câmera. Pronto. Aí eu venho com aquela mesma tesourinha e vou pegar. Eu tento segurar ela dessa forma, que é para que a folha dela não abra e venha me machucar. E aí, eu vou fazendo dessa forma. Ó. Venho fazendo assim. Venho aqui do outro lado, empurro aqui, assim. Ó, pronto. Puxo. Venho mais com ela aqui mais uma vez e organizo. Prontinho. O alongamento já tá dentro da cabeça. Venho com a minha agulha, cabo da agulha, e aí eu vou organizar ele aqui dentro. Vou empurrar aqui as laterais, assim, que é para ele ficar liso. Vou tentar deixar ele mais esférico possível. E é isso. Puxo aqui novamente. Posso cortar o fio, que eu não vou usar ele. Posso cortar. E a nossa cabeça Funko Pop fica dessa forma. Aí aqui você pode pegar, você pode fazer a sobrancelha se você quiser agora, você pode fazer. Se você não fez o narizinho naquela hora, você pode pegar e pode fazer agora, tá bom? Só voltar a videoaula e ver a forma que eu fiz, ó. E aí a gente pode perceber que o espaçamento dos olhos, eles ficaram certinho, a gente não tem aquele aprofundamento se estivesse trabalhando com o olho redondinho, tá? E ela
fica assim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que dê para vocês entenderem como que eu faço as minhas cabeças Funko e que vocês consigam utilizar nos projetos de vocês. E para quem quiser adquirir os padrões das minhas princesas, eu vou deixar disponível o link do site onde você pode estar fazendo a compra do e-book, tá? Aproveitar que vai estar em desconto até o final do mês de julho. Então, se você tiver interesse em adquirir tanto o e-book quanto o padrão base, é só vocês acessarem os links disponíveis na bio. Um beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula.